Jesus se afasta um pouco e vai orar sozinho. E a oração de Cristo foi: Abba, Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Posso falar uma verdade sem medo de errar? Nessa oração, Jesus revelou a sua humanidade. Nessa oração, Jesus mostrou que era gente como a gente. O problema é que nós não gostamos muito de aceitar a natureza humana de Jesus. Só que Jesus era humano, tão humano quanto você, porém limpo, santo, sem pecado. Max Lucado, em um dos seus livros, disse que era necessário Jesus se tornar homem. Por quê? Porque se ele fosse apenas Deus, ele poderia nos amar, mas não iria nos compreender. Se ele fosse apenas homem, ele poderia nos compreender, mas não teria poder para nos salvar. Então o Verbo divino tornou-se carne humana. Jesus era gente como a gente. O problema é que nós não gostamos de ser humano. Por isso que nós queremos espiritualizar tudo, e achamos que ser humano é ser carnal, ou ser humano é ser menos espiritual. Porém, ser humano é ser aquilo que Cristo foi. Ser humano é ser aquilo que Deus te criou para ser. Por quê? Porque Deus não criou robô, Deus não criou super-herói. Não tem problema nenhum em você chorar, não tem problema nenhum em você pedir ajuda, não tem problema nenhum em você revelar suas dores para quem pode te ajudar. Sabe por quê? Super-herói usa máscara. Deus escolheu você, que até pensa em parar, mas Ele disse: eu te ajudo, eu te ajudo. Aleluia. Diga para quem está perto, se não lhe incomodar, diga para quem está perto: ser gente não é pecado. Fala: pecado é querer ser Deus para as pessoas. Aleluia. Aleluia. Eu vou falar para quem é humano. O evangelho não é para quem tem asas, o evangelho é para quem tem coração. Evangelho não é para anjo, evangelho é para você. Aleluia. Oh glória, oh glória. Abba, Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Quando ele termina de orar, ele volta. Os discípulos estavam o quê? O quê? Eu gosto de igreja de Bíblia. É assim: os discípulos estavam dormindo. É só ler o texto. Jesus acorda os três, mas só fala com Pedro. Jesus acorda os três, mas só fala com Pedro. Você não consegue vigiar comigo 1 hora? Lá vai. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu sou Deus, me fiz humano, por isso estava orando. E você é humano, se comportando como Deus, como quem não precisa orar. Vigiai e orai, para que você não caia em tentação, porque o espírito está pronto, mas a sua carne é fraca.